Fala galera, boa noite. Vamos dar início aqui a mais uma aula e hoje a gente vai ver limites no infinito. Ok? Na última aula eu passei para vocês limite das funções trigonométricas, né? E a gente viu o limite fundamental, beleza? Um limite fundamental. Eu mostrei para vocês que o limite, né, da função seno de x sobre x, quando x tenderia a zero, tende a zero, isso vai para 1, ok? Aí agora a gente vai ver uns limites quando o x cresce, tranquilo? Quando o x vai para infinito. Então quando você pega um valor muito grande para x, o que acontece, né, com o limite da função? Beleza? Então, ó, o que a gente vai ver aqui, né? Então considere isso aqui, ó. Considere uma curva f, né? Aí o que eu falei para vocês, ó? Quando o x cresce muito, né? Porque aquela definição, a definição anterior, né? A gente pegava para um x, né, menor que um delta, certo? A gente pegava na proximidade, né? Menor que delta, a gente pegava isso aqui, ou seja, a gente pegava, né, de menos delta, seria menor, né, do que x menos p, que é menor do que delta. Ou seja, a gente pegava com esse raio aqui, tranquilo? Ou seja, com essa distância aqui, beleza? Então ficava pra gente, ó, o x que a gente pegava estava justamente, né, entre p menos delta, né, e p mais delta, beleza? A gente pegava assim, ó. O que eu tô falando para vocês, né? Graficamente, ó, a gente pegava aqui, né, um ponto P. Aí o que eu fazia? Eu pegava um x à direita e pegava um x à esquerda. Se essa distância aqui fosse muito pequena, o que é a distância, né? É o maior menos o menor, né? Se a gente for olhar, ó, a distância, né, de x até p fosse muito pequena, certo? O que é isso, né? A distância de x até p ser muito pequena significa que x aproxima de p, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar x muito grande, então eu não posso mais usar isso aqui, ó. Não posso mais pegar um x, né, menor que delta. Eu vou ter que pegar agora um x maior do que delta. O que isso significa, né? Quanto maior meu x, certo? Ou seja, meu delta ele vai ter que ser pequeno e meu x maior. O que eu estou falando, né? Agora que eu vou olhar, ó, limites no infinito, então o que eu vou fazer? Ó? Suponha que eu tenho um delta aqui, né? Então, o que é esse delta? É meu raio, a minha distância, né? Então, suponha que eu tenho um delta aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um x aqui. Por quê? Porque eu quero que meu x cresça. Eu quero pegar um x grande. Então, se eu pegar um delta aqui, eu tenho que pegar um x maior que ele. Se eu for colocar outro delta aqui, eu tenho que pegar outro x maior que ele, porque eu tenho que pegar um x sempre indo para o número grande, né? Indo para infinito. Ok? Então a gente vai analisar isso. Ou seja, o que vai acontecer, ó, quando o x for para mais infinito, né? Tender a isso aqui, ó, mais infinito. Então, quanto maior meu x, eu quero saber o que vai acontecer com a minha função. Beleza? O que vai acontecer com o limite da minha função. Tranquilo? Então, ó, eu vou pegar um x aqui, grande, maior do que delta. Aí você fala, por que maior do que delta, né? Porque eu quero analisar justamente quando o x cresce. Porque quando eu pegava aqui, eu queria pegar um x na proximidade de um ponto, próximo a um ponto. Ou seja, uma distância muito pequena. Agora eu quero analisar uma distância grande. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, eu tenho uma curva f. O que vai acontecer? Quando eu pego um x muito grande, o que vai acontecer? O limite, né? O limite da minha função, ele vai para onde? Ele vai para um L. Então, o que eu estou falando? Ó? Considere aqui um intervalo, ó. Considere um intervalo, né? De A até mais infinito, tá vendo? Por isso que eu estou pegando aqui, ó. De A até mais infinito. Aí, quem é A? É qualquer valor aqui da minha reta. Beleza? Então, ó. O que eu vou querer analisar, né? Considere aqui, né, um intervalo, certo? De A até mais infinito, de forma que esse intervalo esteja no domínio da minha função. Beleza? Eu vou definir minha função, né? De forma que esse intervalo seja contido. Aí o que eu vou falar? Ó? Eu quero verificar esse limite aqui, ó. O limite de f de x quando x vai para mais infinito é igual a 1 L. O que isso significa? E para todo epsilon f0 existe um delta positivo, né? De forma que isso aqui, ó, se x for maior que delta,
implica que o módulo da f de x menos zero é menor que epsilon. É claro que, eu sempre falei para você, você é meu aluno, a gente não vai provar isso, tá? Não vamos ficar provando isso. Isso é só a definição, né, do limite que a gente vai calcular, beleza? Então, ó, a grosso modo, o que eu quero dizer, né? Se eu tiver uma função desse tipo, ó, f de x igual a 1 sobre x, vamos analisar o limite quando x vai para mais infinito. Então, o limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito, para onde que vai esse limite aqui? Certo? Para onde que vai esse limite? Né? Então, a grosso modo, é isso que nós vamos analisar. Beleza? Então, voltando aqui à explicação da definição formal. Então, ó, onde que eu quero chegar? Ó? Essa distância aqui, ó, né, de L, né, até epsilon, se ela for muito pequena, né, de L até L mais epsilon, se ela for muito pequena, essa distância aqui, significa que essa distância é pequena, né, esse pedaço é pequeno e esse pedaço é muito pequeno. Ou seja, a distância de f de x menos L é muito pequena, significa que f de x aproxima de L, que é a mesma coisa, né, a definição desse limite. Beleza? Então é isso que nós vamos calcular, ou seja, o que vai acontecer, né, quando x for para mais infinito. Beleza? Então, ó, por que eu coloquei esse A aqui, né? Pode perguntar, por que eu coloquei esse A? Porque esse limite vai existir, né? Se existir um A nesse intervalo, de A até mais infinito, contínuo do domínio, certo? E o que vai acontecer, né? Aí, através disso aqui, a gente pode definir. Por quê? Eu posso pegar um A aqui, por exemplo. Eu pego aqui um A. Que A é esse? Que é esse A? Eu posso pegar aqui, ó, 10, por exemplo. Então, eu vou analisar a partir desse 10. Ok? Eu posso pegar aqui também 100. A partir do 100, eu vou analisar o que acontece com a minha função. Beleza? Então, eu vou pegar, né? Vou calcular esse limite de f de x é igual a L, quando x vai para mais infinito, isso é, né, igual a L, ou seja, existe um A, né, existe um A, né, tá o quê? De A até mais infinito, de forma que esse intervalo aqui esteja dentro do domínio da função, certo? Vai acontecer isso aqui para mim, ó. Por que eu estou colocando o A mais uma vez? Só para deixar claro, não sei se ficou claro para vocês. De forma que eu vou definir esse intervalo para quê? Para eu calcular meu limite. Beleza? A grosso modo falando, eu vou definir um intervalo para eu calcular meu limite. Beleza? Então, ó, a partir desse A aqui, eu vou pegar valores de x para eu calcular meu limite. Tranquilo? Então, ó, vou pegar um exemplo para vocês. Ó. E a gente vai fazer a noção intuitiva, é claro, né? Então, limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito. Então, como que ficaria isso? O que é ir para mais infinito? Né? Infinito não é número, é só uma representação de coisa grande, né? Então, eu vou pegar valores grandes, certo? Então, ó, se eu for pegar valores grandes, o que acontece, né? Então, vamos lá, né? Suponha que eu pegue valores grandes, ó. Então, x e y. Vou pegar 100. O que vai acontecer? Eu vou ter 1 sobre 100. Se x for 100, eu vou ter 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Ou seja, ó, agora se x for 1000, né? Então vai ficar 1 sobre 1000, que vai ser igual a 0,01. Ok? 0,001. Se x for 10.000, né? Isso vai ser 1 sobre 1 sobre 10.000, né? Que é igual a 0,0001. Ou seja, ó, observe o seguinte, ó, quanto maior meu x, menor está sendo o valor do limite. Ou seja, se isso aqui for para mais infinito, ó, isso aqui vai para onde? Ó? Esse número aproxima de onde? De zero. Ou seja, quanto maior esse valor, menor está sendo esse. Ó. Quanto maior meu denominador, menor está sendo o meu limite. Então, esse limite aqui, ele vai para zero. Ele tende a zero. Beleza? Então, ó, resumindo essa explicação aqui da definição, é praticamente isso. Ok? Aí, a mesma coisa, ó, se eu for pegar para mais infinito, eu faço a mesma análise, ok? Só que a análise que eu vou fazer agora, ó, vai ser o quê, né? Vai ser de menos infinito até A. Ou seja, eu só inverto isso aqui e troco isso aqui. Beleza? Então, ó, de menos infinito até A
se eu for fazer para menos infinito, né? Então, se eu quiser fazer o limite de f de x, né? Quando x tende a menos infinito, ó. Isso aqui é igual a um L. O que que isso significa? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá o quê? Agora muda isso aqui, ó. Por quê? O que que eu vou ter, ó? Eu vou ter agora um x menor do que menos delta. Por quê, ó? Se x está indo para menos infinito aqui, ó, x está indo para menos infinito, então eu tenho que pegar aqui um delta negativo, ó. Então eu tenho que pegar x para cá. Ok? Então x tem que ser menor que menos delta. Beleza? É claro que todo mundo à esquerda vai ser menor, né? Então eu tenho sempre que pegar um x menor do que menos delta. Tranquilo? Quem é esse delta para mim, né, Farley? Você pode estar falando aí. Que eu vou definir um intervalo de menos infinito até a, certo? Um intervalo aberto. Então esse x eu vou ter que pegar ele menor do que menos delta, certo? E esse aqui vai ser o maior valor que ele vai assumir, porque eu vou pegar assim, ó, de menos infinito, né, até a. Ok? Então eu vou ter essa condição. Ou seja, de menos infinito até a. E o x que eu vou pegar tem que ser sempre para a esquerda, para cá. Beleza? Se for para menos infinito. Então, se eu for calcular também, ó. Se eu for calcular também o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Para onde que vai isso aqui? Aí eu vou pegar a mesma coisa, fazer análise. Como esse x está indo para menos infinito, está cada vez menor, né? Então, ó, x e y. Então eu vou pegar, ó, menos 100. Tá? Isso aqui vai para onde? Menos 100. 1 dividido por menos 100 dá menos 0,01, né? Menos 1000. Vai dar menos 0,001. Tá vendo? Depois, menos 10.000. Menos 10.000. Menos 0,0001. Tranquilo? Então, ó. À medida que isso aqui diminui, isso aqui aproxima de quem, ó? Se isso aqui vai para menos infinito, isso aqui vai para onde, ó? Para zero também. Porque vai ficar menos 0,00001. Isso aí vai para menos infinito. Beleza? Então essa é a definição, né? Expliquei. Essa é a definição formal de limites no infinito. Tranquilo? Então quanto maior o x, menor está sendo o valor do limite. É claro que eu estou definindo para essa função aqui. Beleza? Então quando o x vai para mais infinito, para onde que vai esse limite? Vai para zero. Beleza? Eu vou pegar outro exemplo aqui, ó. Vou pegar outro exemplo. Então, ó. O limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Para onde que vai esse limite? Ou seja, facilitou mais ainda, porque o denominador está elevando a negativo. Então, quando o x vai para mais infinito, eu vou pegar aqueles valores e elevar ainda ao quadrado. Então, vai até mais rápido para infinito. Ou vai para zero mais rápido, né? Porque, ó, se você pegar x, né? Então, eu vou pegar, ó, 100, certo? Aí vai ficar 1 sobre 100 ao quadrado. 1 sobre 100 ao quadrado dá 1 sobre 10.000. 1 sobre 10.000. E isso é igual a 0,001. Beleza? Então ficaria isso. Ou faltou aqui, né? Não, não tá certo. 0,001. Beleza? Então pronto. Aí se for 1.000, né? Se for 1.000, 1 sobre 1.000 ao quadrado, que é 1 sobre 1 milhão, né? Pronto. Isso é igual a 0,00001. Ou seja, tá indo até mais rápido. Beleza? Então, ó, esse limite vai para onde? Vai para zero. Beleza? Então, o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o x vai para mais infinito, certo? E isso dá zero. Vai para zero, né? Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo, ó. Limite de x ao quadrado mais 3x sobre x ao quadrado. Para onde que vai esse limite, né? Se eu for pegar... Se você for substituir direto, né? Para mais infinito. Se você for substituir direto, aqui dá infinito, infinito. Ou seja, fica infinito sobre infinito. E eu passei para vocês aquele dia, né? O que significa isso, né? A gente chama de indeterminação. Beleza? Acho que eu até expliquei o que seria indeterminação, né? Então, ó, 0 sobre 0, 0 elevado a 0, infinito sobre infinito.
infinito elevado a infinito, ok? Infinito menos infinito, beleza? Infinito dividido por infinito, vai para mais, menos aqui, tranquilo? Zero elevado a infinito, infinito elevado a zero. Ou seja, isso aqui a gente chama de indeterminação. Beleza? Qual que é a diferença, né? Indeterminação e indefinição, né? Acho que eu passei para vocês. Ó. Isso aqui é indeterminação, né? Ou seja, isso aqui é indeterminação. Ou seja, você não consegue determinar isso. E o outro que eu passei, né? Foi um número dividido por zero. Isso aqui é indefinição, tá? Qual que é a diferença dos dois, né? Um número dividido por zero é indefinição, ou seja, você não consegue definir isso. Um número zero dividido por zero, zero elevado a infinito, infinito sobre infinito, e os outros, isso aqui a gente chama de indeterminação. Deixa eu dar um exemplo para vocês, deixa eu tentar explicar aqui, ver se vocês vão conseguir entender. Vou supor isso aqui, ó, zero sobre zero. A gente não sabe quanto que dá isso, né? A gente não consegue determinar. Por quê, ó? Suponha que isso aqui exista, tá? Suponha que isso exista e seja igual a um número k. Certo? Suponha que isso seja igual a um número k. O que que isso significa, né? Como a regra fácil da divisão, está dividindo e vai multiplicando. Então, 0 é igual a k vezes 0. Tranquilo? Só que o que que acontece, ó? Se k for 1, 0 vezes 1, 0. Se k for 2, 0 vezes 2, 0. Ou seja, você não consegue determinar um único número, né? Um único número, certo? Para você fazer a multiplicação. Ou seja, não tem como você determinar um único número, né? Pode ser qualquer valor. Ou seja, pode ser 1000, 1 milhão, 1 trilhão, qualquer valor, vezes zero vai dar zero. Beleza? Então você não consegue determinar um valor, né, para isso aqui, ó. Por quê, ó? 0 sobre 0 pode ser 1, 0 sobre 0 pode ser 2, 0 sobre 0 pode ser 3 e assim vai. Ou seja, você não consegue determinar. Beleza? Então por isso que a gente chama de indeterminação. Tranquilo? Pronto. Se não ficou claro, né? Dê pause, dá uma volta e dá uma refletida e volte. Isso aqui, ó, né? Suponha que isso aqui exista, né? 1 sobre 0 seja igual a um número A. Suponha que isso exista, por absurdo, né? É óbvio que isso é um absurdo. Mas suponha que isso exista. Ó. Aí, pela regra básica da divisão, tá dividindo e vai multiplicando. Então, 1 é igual a A vezes 0. O que que acontece, ó? Esse A aqui pertence a R, de forma que A... Aqui, ó. Então, ó, A pertence a R. O que que isso significa, ó? 0 vezes A, 0 vezes qualquer número é sempre 0. Se 0 vezes qualquer número é sempre 0, como que dá 1? Certo? Então isso aqui é o que a gente chama de absurdo. Ó. Então, ó, 0 vezes A é 1, mas 0 vezes A, 0 vezes qualquer número é sempre 0. Beleza? Então, ó, como que isso aqui é verdade? Então 0 não é igual a 1, 0 é igual a 0 e 1 é igual a 1. Então por isso que a gente chama de indefinição. Você não consegue definir, isso aqui não está definido. Ok? Então por isso que a gente fala que uma divisão por 0, ó, é uma indefinição. Beleza? Então, só para tentar clarear. Se não clareou, não tem problema, tá? Não tem problema por enquanto. Com o tempo você vai pegar isso. Beleza? Então, vamos voltar para aqui, ó. Deu uma indeterminação aqui, ó, infinito sobre infinito. Então, o que que a gente faz? Vamos fazer manipulação para tentar tirar a indeterminação. Como a gente está mexendo, né, com infinito, então vamos tentar chegar, ó, naquele caso lá, ó, limite de 1 sobre x, né? Quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Então, vamos tentar chegar numa coisa daquele tipo, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente separar os denominadores, ó. Então, limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado. Só apliquei aquela propriedade de adição de fração, ok? Cujo denominador é o mesmo, tá vendo? Se o denominador é o mesmo, você conserva o denominador e soma os numeradores. Beleza? É a mesma coisa, não fiz nada demais. Quando x vai para mais infinito. Isso é o limite, esse dividido por esse, né? Dá 1. Mais
3x sobre x ao quadrado, ou seja, é a mesma coisa de 3x sobre x vezes x. Aí você pode cancelar, né, fazer a divisão, então sobra 3 sobre x, quando o x vai para mais infinito. Beleza? Aí você pode aplicar, né, a propriedade do limite. Pode separar os limites. Beleza? Então ficaria, ó, limite da constante, quando x vai para mais infinito, mais limite de 3 sobre x, quando x vai para mais infinito. Isso aqui a gente já viu, ó. Isso aqui vai para zero. Por quê? Um número muito grande no denominador. E o limite da constante é a própria constante. Então fica 1 mais 0. Isso dá 1. Então esse limite aqui vai para 1, né? Quando x vai para mais infinito. Ok? Então esses aqui foram alguns exemplos, ó, de limites no infinito. Beleza? Eu vou passar para vocês aqui só mais um para vocês tentarem fazer aí. Beleza? Então, ó, limite de x ao cubo, x ao quadrado, mais 3x à quinta, dividido por x à quinta, quando x vai para mais infinito, certo? Quanto que daria esse limite aí? Beleza? Então vocês podem tentar aí. Aí no próximo vídeo eu dou uma corrigida nele, beleza? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao conteúdo que eu expliquei, só manda um comentário lá no vídeo que eu tento esclarecer, beleza? Então, muito obrigado aí, boa noite.